Bom, agora que a gente já viu os quatro pressupostos perdão, os três pressupostos que permitem que a gente prove por meio de um teorema, que o estimador de mínimos quadrados ordinários é não viesado, para a gente seguir a mesma linha de raciocínio do início, né, de econometria 1, falta ainda achar qual é a variância do termo de erro, para que com a variância do termo de erro a gente consiga encontrar a variância do estimador, e depois a gente precisa de mais um pressuposto para conseguir fazer a inferência. Então vamos lá. Primeira coisa, então, vamos achar a variância dos estimadores de mínimos quadrados ordinários. Dois pressupostos adicionais. Com esses dois pressupostos a gente prova o teorema de Gauss-Markov. Eu não vou provar que ele é igual o de econometria 1, né, essa parte do que a gente já supostamente viu. Eu quero só que a gente fique com a intuição na cabeça. Então vamos lá, pressuposto 4. O pressuposto 4 diz que condicional às variáveis explicativas, quer dizer, a matriz X, a variância do termo de erro UT é a mesma para todo T. A variância do termo de erro UT, dado a matriz de variáveis explicativas X, é igual para todo T. Seguinte, basicamente, a variância do termo de erro não pode depender da variável explicativa ou de nenhuma variável explicativa, ela tem que ser constante. Se ela não for constante, a gente diz que os erros são heterocedásticos, mesma nomenclatura que a gente usava em cross-section. Só que é interessante em série de tempo que dá para a gente explorar a heterocedasticidade, dá para a gente escrever uma forma funcional para a heterocedasticidade. E aí a gente entra numa parte da teoria que a gente chama de heterocedasticidade condicional, a gente aprende modelos que talvez vocês até tenham ouvido falar, que são os Garch e Arch da vida. Família, Garch e Arch, né? Isso é mais para o final do curso, se der tempo. Historicamente não dá. Mas, enfim, esse é um pressuposto que pode falhar com frequência. Considere esse modelo aí. Ele relaciona a taxa de juros com a inflação e o déficit de um determinado país em cada momento do tempo. A variância dos juros não pode mudar com mudanças na inflação e no déficit, se a gente quiser que o pressuposto 4 seja válido. Beleza? Ou seja, basicamente, mudanças na política monetária, ou mudanças de política, enfim, não poderiam alterar a variabilidade da taxa de juros. A gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que quando você tem aumentos no déficit, o risco dos títulos públicos aumenta, ou seja, a variância do IT aumenta. A mesma coisa para a inflação. Se a inflação aumenta, a variância dos títulos públicos, a variância da taxa de juros vai aumentar. Então, nesse caso, é um exemplo super simples que mostra que o pressuposto 4 fura. Pode acontecer também da variabilidade da taxa de juros I, né, ser diferente para diferentes níveis de inflação e déficit, ou seja, se você tem um nível de inflação mais alta, você pode concluir que o país tem mais risco. Mesma coisa o déficit, né? Você tem algum tipo de threshold, quer dizer, um teto, assim, a inflação até determinado ponto, ou déficit até determinado ponto, me indica um risco. Se ele cruzar, vai me indicar outro. Quando a variância depende das variáveis explicativas, né, depende de algum termo dessa minha matriz X, frequentemente ela depende das variáveis explicativas contemporâneas, no tempo t. Dá para a gente testar e usar isso também. Tudo bem? Isso é só uma observação, mas assim, na verdade, as formas funcionais para esse tipo de dependência entre a variância do termo de erro e as variáveis explicativas é bem tranquilo, assim, dá para a gente colocar várias formas funcionais e testar. Muito bem. Vamos para o pressuposto 5. O pressuposto 5 diz que condicional a matriz de variáveis explicativas, ou condicional às variáveis explicativas todas em todos os períodos, os erros em dois períodos de tempo diferentes são não correlacionados. Isso é importante. Não tinha nada semelhante a isso em cross-section, porque a gente não olhava para a correlação entre os erros. Lembra, eu até falei isso no vídeo passado. A gente não prestava atenção para a forma como o termo de erro de um indivíduo afetava
termo de erro de outro indivíduo, porque a gente assumia que que a amostra aleatória acabava com esse tipo de questão. Isso em séries de tempo raramente acontece. A gente está assumindo que isso não acontece. Pode acontecer, acontece direto e a gente tem que lidar com isso no próximo capítulo. Mas por enquanto, vamos lá. O pressuposto 5 diz que a correlação, então, entre termos de erro em diferentes momentos tem que ser igual a zero. Correlação condicional em cima, correlação não condicional aqui embaixo. E quando isso não acontece, quer dizer, quando o termo de erro de um período está afetando o termo de erro de outro período, a gente diz que os erros sofrem de correlação serial ou autocorrelação. Guarde esses nomes aí que a gente vai usar bastante isso aí. A gente vai ver muito disso bastante mesmo. Isso é bem comum. Vamos voltar para o exemplo da taxa de juros. Suponha que uma taxa alta de juros, depois de controlar para inflação e déficit, né? Então suponha que assim, vamos lá, controlando para inflação e déficit, eu tive um choque, né? Minha taxa de juros está muito alta em um período. Geralmente, quando isso acontece, no período seguinte, também a gente tem taxas altas, controladas, né? Após controlar por inflação e déficit. Esse tipo de situação implica numa correlação entre o T e o T menos 1, ou entre o T e o T mais 1, se você pensar, maior que zero. Beleza? Então já furaria a nosso pressuposto 5. Mas tudo bem, a gente vai ver como contornar isso aí. Note o seguinte, né? O TS5, não, o pressuposto 5, ele não assume nada em relação à correlação entre as variáveis independentes. No exemplo, esse mesmo exemplo dos juros e inflação, pode ser que o juros seja correlacionado com a inflação em T-1, enfim, como geralmente ocorre, né? Os juros em T é correlacionado com a inflação em T-1. Tudo bem, TS5 continua valendo. A restrição é entre os termos de erro de dois períodos diferentes. De novo, em cross-section isso não era um problema. A gente assumia que por causa da amostragem ser aleatória, o termo de erro da pessoa I, né, do indivíduo I, seja pessoa, firma, enfim, e o termo de erro do indivíduo H eram independentes. Mas quando tem tempo na jogada, tanto em série de tempo quanto em painel, isso passa a ser um problema. Mas, caso os pressupostos 4 e 5 valham, a gente tem o seguinte teorema. Sob as condições 1 a 5, os pressupostos 1 a 5 tem que valer. A variância de beta chapéu condicional a x, ou seja, de novo, né, nosso beta chapéu tem variância porque a gente vê o estimador de mínimos quadrados ordinários como uma variável aleatória, porque a gente está assumindo toda aquela história de processos estocásticos que eu falei no começo. Então, a variância do beta chapéu condicional às variáveis explicativas é dada por esse monstrinho aí. E esse monstrinho aí é importante, porque olha só como ele depende de um sigma 2. Esse sigma 2 é a variância do termo de erro, beleza? A gente não observa o erro, a gente observa o resíduo. A gente tem que estimar essa variância. No próximo slide eu vou mostrar como. Vamos lembrar o que é SST. É a soma dos quadrados Faltou um quadrado ali. Ali, ó. Estou mostrando, perdão. Mas então, é a soma dos quadrados totais, né? E que é justamente essa subtração, né? A distância entre cada ponto da variável explicativa e a sua média. Seria um equivalente à variância, só que eu não estou dividindo por n ou por n menos 1. Né? E o r quadrado, esse r quadrado j, não é um r quadrado normal, ele é um r quadrado da regressão de uma variável explicativa, no caso da variável explicativa xj, nas outras variáveis. Que a gente está falando só da variância do beta chapéu j, beleza? Então, voltando ao exemplo da inflação e do déficit, o que eu estou falando é o seguinte, ó, se eu quiser, então, escrever essa equação aí de juros controlando por inflação e déficit, e eu vou encontrar a variância do beta 1, né, do beta chapéu 1, condicional ao déficit e a própria inflação, beleza? É condicional a todas as variáveis explicativas. E a soma, né, do SST, eu vou pegar toda a série de inflação, achar a média dela e achar o desvio de cada ponto em relação à média ao quadrado. E aí, esse R quadrado J vai ser o R quadrado da regressão de inflação em déficit.
eu vou fazer uma regressão em que inflação vai ser a variável dependente, faço ela com déficit como variável explicativa, acho o R quadrado, é esse R quadrado J. Muito bem, essa variância depende de um sigma 2 que eu não observo, eu tenho que estimar. Para estimar o sigma 2, sob os pressupostos 1 a 5, eu posso estimar dessa forma aí, fazendo o SSR dividido pelos graus de liberdade. Econometria 1 eu expliquei como é que chegava nesse n-k-1. Enfim, a fórmula não é importante para a gente, é importante que a gente saiba o que ela está dizendo. Eu vou pegar esse negócio, que é basicamente a variância dos resíduos, quer dizer, depois de eu achar os meus beta-chapéus, eu vou encontrar o resíduo, acho essa série, acho a média dela, tiro a diferença entre cada ponto e a média, somo tudo, elevo ao quadrado e somo tudo. Esse é o SSR. Eu vou pegar esse sigma 2 chapéu e vou plugar nessa fórmula aí no lugar do sigma 2. Tudo bem. Percebe que o negócio é um pouco complicado, né? Porque a variância do beta chapéu x, sob os pressupostos 1 a 5, foi escrita em termos de sigma 2, mas eu vou ter que usar um estimador para isso aí. Beleza? Sempre dava uns probleminhas nisso aí, né? Muito bem. Já que a gente conseguiu achar uma forma para variância, e sob os pressupostos 1 a 5, a gente consegue enunciar o teorema de Gauss-Markov. Sob os pressupostos 1 a 5, os estimadores de mínimos quadrados ordinários são os melhores estimadores lineares não viesados. Beleza? Melhor no sentido que ele tem a menor variância. E ele é não viesado. Muito bem, o estimador de mínimos quadrados ordinários tem as mesmas propriedades que são legais, são desejáveis, sob TS1 a TS5, que a gente via em cross-section, que no livro do Udrich ele chama de MLR1 a MLR5, que a gente vê justamente nos capítulos 2 e 3. Beleza? Vamos lá, então. Já que a gente viu esses dois pressupostos adicionais e com ele a gente conseguiu ver, demonstrar, né? Eu não estou demonstrando para vocês, mas acredita, é um teorema, ele tem prova. O teorema de Gauss-Markov vale. Falta ainda um pressuposto adicional para que a gente possa fazer inferência. Para que a gente saiba se um determinado coeficiente estimado tem qual é o nível de significância estatística que ele tem, a gente precisa calcular os seus erros padrão e fazer inferência. Para que a gente faça isso, a gente precisa colocar um pressuposto adicional, que é o pressuposto de normalidade do termo de erro. Então a gente quer usar os erros padrão, quer usar a estatística T e quer usar a estatística F do jeito que a gente sempre fez. Para isso, então, a gente precisa desse pressuposto de normalidade. O pressuposto de normalidade diz que os termos de erro, né, o T, são independentes das variáveis explicativas em todos os períodos. E tem distribuição normal 0 sigma 2, e eles são independentes e identicamente distribuídos. Olha, o pressuposto 6, ele implica os pressupostos 3, 4 e 5, mas ele é mais forte, porque ele está pressupondo independência e normalidade. Beleza? Com esse pressuposto, a gente consegue provar outro teorema, que é o teorema de distribuição amostral normal. Basicamente assim, sobre os pressupostos 1 a 6, que são o que nos capítulos 2 e 3 o Udrich chamava de pressupostos clássicos CLM, né? Os estimadores de mínimos quadrados ordinários são normalmente distribuídos condicionais às variáveis explicativas. Assim, sob a hipótese nula, a estatística T tem distribuição T, a estatística F tem distribuição F, e a construção dos intervalos de confiança é válida. Ou seja, quando a gente faz a regressãozinha lá no programa que vocês quiserem, ele cospe para a gente o erro padrão, cospe uma estatística T e um p-valor. Aquilo não tem valor nenhum para a gente se esses pressupostos não forem válidos. Esses pressupostos muitas vezes não são válidos, mas a gente ainda assim consegue fazer inferência quando o T é grande, que é o objetivo do capítulo 11. E tem várias outras complicações que a gente vai ver quando os modelos são dinâmicos. Por enquanto a gente está vendo modelos bastante simples, que são FDL, modelos estáticos, em que a defasagem da variável explicativa não é ela mesma uma variável explicativa. A gente faz isso justamente para cuidar desse problema de autocorrelação. Quando isso acontecer, a gente vai ter que lidar com algumas outras coisas aí. A gente vai ter que descobrir qual é a cara dessa relação dinâmica e a gente vai ter que tentar modelá-la. Tudo bem?
eu fiz esse vídeo com esse intuito, então, de colocar esses dois pressupostos adicionais para achar a variância, e o terceiro pressuposto adicional, concluindo assim 6 pressupostos, para conseguir fazer a inferência. Beleza? São esses os pressupostos, então. Vamos para o próximo vídeo, em que a gente vai ver algumas outras coisas, entre elas número índice, acho que é um pouco mais legal. Valeu!